Falando ainda um pouco sobre os PLCs, a gente vai ver algumas instruções da linguagem LED. Falei ontem que existem algumas linguagens que são usadas na programação do PLC, e aí varia, né, de sistema para sistema. Alguns usam aquela linguagem de blocos, texto estruturado, né? Tem essa aqui que é a LED. A gente falou sobre isso ontem. A LED, ela é chamada de diagrama de contatos, né? E ela foi a primeira a ser inventada e até hoje é a mais utilizada. Porque a estrutura dela parece muito com, com os contatos mesmo, né? Físicos. Para a gente transitar do que é real para a programação, fica um pouco mais fácil, tá? Por isso que ela é muito utilizada. Então aqui a gente tem os três primeiros símbolos aqui que a gente vai usar, que é o contato virtual, né? Isso aqui é tudo na tela, tá? Contato do tipo normal aberto, ou se quiser chamar é, entrada normal aberta, né? Contato de entrada normal aberto. Esse próximo aqui, contato de entrada normal fechado. Então perceba que tem um cortezinho no meio aqui, né? E por último aqui tem a saída. Bom, algumas considerações. Primeiro, né? Como é programação, a gente não fala que a linha ficou energizada. A gente fala que a linha ficou verdadeira. Então, de um ponto a outro, se existiu condução, né, por meio de um contato desse aqui que você está colocando na tela, você fala que a linha ficou verdadeira. E o contrário também é válido, né? Se não tem condução, você fala que a linha ficou falsa. Beleza? Então, esse X e C é um contato do tipo normal aberto, tá? Perceba que isso aqui tudo que eu estou falando é virtual, tá? Isso aqui não tem nada a ver ainda com o contato físico que a gente vai colocar no PLC. Então, o que que vai acontecer aqui? Se esse tipo de contato recebe um estímulo externo, ele fecha aqui, ó, tá? Então, se ele recebe o estímulo, ele fecha. Fechar, que eu estou falando, é no sentido de deixar a linha verdadeira, né? Então, vai existir condução, entre aspas, de um ponto a outro, como se fosse uma chave fechando mesmo. O de baixo é o contrário, né? Se ele recebe o estímulo aqui, ele abre, certo? Então, ele deixa de permitir que exista condução, por assim dizer, de um ponto a outro. Então, a lógica funciona da mesma forma do que um contato normal fechado e um contato normal aberto que vocês viram lá atrás, né? E por último aqui tem a saída, tá? Pode ter saída simples também. Se você manda o estímulo para ela aqui, se a linha dela fica verdadeira, ela aciona, né? Saída. Se você deixar a linha falsa, desaciona a saída. É simples assim. Se a gente estiver falando de bit, né? Igual tá mostrando aí. Se a gente manda o bit 1 para esse ponto aqui, indicando que a linha está verdadeira, né? Essa saída é acionada. Se a gente manda bit 0, lembra que 0 e 1 quer dizer acionado, 0 quer dizer desacionado. Então, se eu mando um contato fecha, se eu mando 0, contato abre. Aqui é o contrário, né? Se continua em 0, fica fechado. Se eu mando 1, abre o contato. Beleza? A saída aqui, se eu mando o bit 1, ela aciona. É simples assim. Dessas três aqui, são esses três que são os três contatos que mais vão aparecer aí nos programas que foram desenvolvidos por vocês. A gente tem algumas saídas especiais aqui também, que são essa saída aqui do tipo OTL e OTU. Então, essa OTL e OTU é como se ela fosse uma saída com retenção já. Beleza? Então, por assim dizer, uma saída que não precisa de selar. Não precisa de você fazer aquele selo. Se você dá um pulso na linha, ela fica verdadeira. Aí, se você dá um pulso aqui na saída U, desliga a L, tá? Então, a L é para acionar e a U é para desacionar. Então, geralmente, o endereço aqui
é o mesmo, tá? Então imagina que output 1 aqui em L, output 1 em U. Os dois nomes aqui vão ser iguais, por quê? Porque elas trabalham em conjunto, beleza? Essa saída L e saída U trabalham juntas. Eu ligo a L por um pulso e se eu quiser desligar a L, porque ela é uma saída com retenção, eu tenho que dar um pulso aqui em U, beleza? A gente vai fazer alguns programas aí, vocês vão ver direitinho como é que funciona. Então isso aqui é bom porque simplifica o programa, né? Eu não preciso fazer aquele selo embaixo lá, igual eu fazia antes. Porque se eu der um pulso, ela já sela. Então, para alguns sistemas aí, isso pode ser vantajoso. Esse OSR aqui é como se fosse uma espécie de temporizador fixo interno. É um contato que monitora um certo parâmetro interno do CLP. Ele muda de estado toda vez que esse ciclo interno do CLP termina uma leitura. Tá? Esse ciclo que a gente chama aqui de ciclo de scan. Beleza? Bom, é claro que a brincadeira não fica só aqui, né? Só nesses contatinhos de entrada e de saída. A gente tem também o que pode ser talvez até o mais interessante, que são as instruções. Então, a ideia do PLC de controlar, ele controla via instruções. Então, tem instrução de comparação, de temporização, de contagem, né? Tem as partes de algébricas também, de fazer cálculo e tudo mais. Então, a gente vai falar aqui da instrução de temporização e contagem, né? As duas primeiras mais simples são as mais usadas. Primeiro, eu tenho aqui a, a instrução de temporização. Esse cara aqui, ele vai, né, na nossa programação. Ele é do tipo timer on delay. Quer dizer o quê? Que quando a linha aqui fica verdadeira, mas que eu coloquei um contatinho aqui, ó, na entrada dele, deixei a linha verdadeira, né? Nesse momento ele começa a contar e quando termina a contagem aqui, depois que termina a contagem aqui que foi pré-estabelecida, ele toma alguma decisão, fechar ou abrir algum contato, igualzinho os temporizadores que a gente viu, né, lá na disciplina anterior. O que que a gente tem de informação aqui na frente dele? Primeiro, a gente tem aqui o timer. Então, esse T4 aqui é um endereço que é fixo, tá bom? Todo temporizador aqui vai ser T4 para esse tipo de programação, tá? Na realidade, isso aqui varia muito do modelo do PLC. Ah, mas se eu precisar usar mais de um temporizador, como é que eu vou fazer para endereçar ele aqui? Você muda o índice aqui, ó. Então, por exemplo, o primeiro temporizador ficaria T4 2.0, segundo T4 2.1, terceiro T4 2.2, assim vai. Tá? Então você muda esse índice aqui para você usar mais temporizadores aí sem precisar de ser o mesmo endereço. Esse time base aqui é o que vai ser multiplicado pelo preset para dar a temporização real do sistema, tá? E o acumulador é o que mostra para você lá em tempo real, entre aspas, como que está acontecendo a contagem. Esse time base aqui, qual que é a ideia dele? Se você muda esse time base aqui, por exemplo, a 0,1 e você coloca o preset em 100, a sua contagem vai ser 0,1 vezes 100. 0,1 vezes 100 é 10, então vai contar 10 segundos. Se você deixa o time base aqui em 1 e coloca o preset em 100, a contagem vai ser 100 vezes 1, que é 100. Então, sua contagem aqui vai ser de 100 segundos. Tá bom? Então, o time base aqui multiplicado pelo preset vai ser o tempo do seu temporizador aqui. Tá? O tempo que ele vai contar. Beleza? Esse acumulador aqui, igual eu falei, né? Que fica mostrando ali o tempo passando à medida que as coisas acontecem na programação. Beleza? Uma coisa importante aqui para falar. Esse tipo de temporizador aqui, ele tem três possibilidades aqui de contato de saída. Quais são essas três? Essas aqui, ó. Ele tem uma saída que é EN. Então, perceba que aqui está até mostrando aqui o RN aqui no final. Então,
esse é N que acontece. Se você endereça um contato daquele de entrada com o endereço T4 2.0 barra EN, esse contato ele vai fechar toda vez que você deixar essa linha aqui do temporizador verdadeira. Então, é como se fosse um flag, né, por assim dizer. Toda vez que você deixa a linha do temporizador verdadeira, ele fecha um contato, certo? E esse contato, o nome dele é N. Então, se eu pego um contato desse aqui, ó, se eu pego um contato desse tipo aqui, coloco assim, ó, T4, endereço ele, né? Todo contato, né? Tanto entrada quanto saída, eu preciso endereçar, meu, para ele assim, saber de que eu tô falando. Se eu pego esse contato aqui e endereço assim, ó, T4 2.0 barra EN, eu estou endereçando esse contato para aquele temporizador. Então, o temporizador passa a comandar esse contato aqui internamente. E se for barra EN, toda vez que a linha do temporizador ficar verdadeira, ele fecha esse contato aqui. Beleza? Outra coisa, existe outra aqui também, que é o TT. Esse TT aqui vai ser o quê? Ele vai deixar a linha o contato verdadeiro, né? Seguindo a mesma lógica, ele vai deixar o contato verdadeiro toda vez que ele estiver contando. Então, imagina lá, você tá normal, né? Não tá ligado ainda o seu temporizador e tal. Você mandou a linha ficar verdadeira aqui, ele começou a contar. No instante que ele está contando aqui, por exemplo, ele vai contar 10 segundos. Durante 10 segundos, ele deixa esse contato TT aqui fechado. Terminou de contar, ele abre o contato TT de novo. Tá? Então, perceba a diferença, né? EN é quando a linha estiver energizada, então enquanto você deixa aquela linha do temporizador verdadeira, ele fecha o contato, né? Tenho aqui o contato TT, que é só durante a temporização. Terminou de contar, ele desativa esse contato aqui. Aqui está mostrando aqui, né? Escrito de outra forma, ó. Toda vez que o preset for maior que o acumulador. Isso aqui quer dizer o quê? Que enquanto o preset for maior que o contador, que o acumulador, quer dizer que o temporizador ainda está contando, né? Então, quando o acumulador for igual ao preset, quer dizer que ele já chegou no valor que ele deveria, terminou a contagem e boa. Aí o temporizador, o TT aqui, né? O contato TT do temporizador desliga. Beleza? Durante a contagem. TT durante a contagem. E DN vem de done, né? Que acabou. O que indica aqui então? Terminou a contagem, ele aciona esse contato aqui, né? Indicando que a contagem acabou. Desses três contatos aqui, o primeiro indica linha energizada, o segundo indica período de temporização, enquanto estiver temporizando, né? Enquanto estiver contando, ele, ele fica acionado. E o último é quando ele termina a contagem. Então, se você for relacionar o contato TT com o contato DN, o TT inicia, né? Fica fechado. Quando o TT desliga e terminou a contagem, o DN liga, né? Indicando que finalizou a contagem. Tá? Então, são esses três contatos aí. O preset e o ACC, né? Eu já falei deles aqui. Então, esses três contatos aí são contatos que são extremamente úteis quando a gente vai fazendo é, programas que precisam de temporização. Um exemplo clássico é o semáforo, né? Você precisa temporizar aí tempo de luz vermelha, tempo de luz amarela, tempo de luz verde. Você pode usar aqui tanto o contato TT quanto o contato DN para fazer essa lógica de acionamento. O timer on delay geralmente é o temporizador que mais é usado. Por quê? Porque ele começa a contar toda vez que a linha for verdadeira. Então ele segue mais ou menos a lógica do temporizador tradicional que a gente conhece. Porque o temporizador tradicional era assim, né? Energizei a linha, o temporizador começa a contar.
Desenergizei a linha, temporizador para, né? Assim, aqui funciona a mesma coisa, só que a linha aqui que a gente está falando é a linha de programação, né? Então, por isso que fala linha verdadeira. Deixei a linha verdadeira, começou a contagem, tirei a linha verdadeira, parou a contagem. Ficou claro essa essa definição para vocês aí? Vou fazer com um exemplo, talvez fique mais claro.